Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu costumo dizer, e tenho aprendido através desses últimos 12 meses, através desse último ano, e eu não sei se todos vocês concordam comigo, que nós estamos vivendo um momento histórico da humanidade. Eu vou repetir. Por mais que você possa achar que eu endoidei, que eu fiquei louco, eu diria que nós estamos vivendo um momento histórico. Você vai falar assim, mas, cara, por que momento histórico? Estamos com a pandemia, morrendo milhares de pessoas todos os dias, não só no Brasil, como no mundo. Quando fala pandemia, pan é mundo. Né? Se fosse só no Brasil, seria uma epidemia. Como é no mundo inteiro, então é pan vem de mundo, né? Vem, algo muito mais abrangente. Morrendo milhares de pessoas todos os dias. Só no Brasil já passou de 300 mil. Só para você ter uma ideia do que é 300 mil, eu gosto muito de dar esses parâmetros aqui. Taubaté, que é a segunda cidade mais importante aqui da nossa região, tem 320 mil habitantes. Nós já perdemos, no Brasil, uma Taubaté. Tá? É como se a gente tivesse pego uma cidade como Taubaté e tivéssemos riscado do mapa. É mais ou menos isso que aconteceu. Eu não sei se você conhece Taubaté, mas eu já fui muitas vezes lá, e é uma cidade grande, é uma cidade importante. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. E mesmo assim, Carlos, você me diz que estamos vivendo um momento histórico? Estamos. Por quê? Porque a gente não deve analisar a nossa vida só pelo viés daquilo que está acontecendo aqui. Eu tenho que me ver como ser espiritual. Eu tenho que me ver como alguém que está vivendo esse momento, mas que eu já tive muitas outras vidas e vou ter muitas outras vidas. Então, por que isso está acontecendo hoje comigo? Por que as coisas acontecem como estão acontecendo? Só tem um motivo: para que nós possamos evoluir. Para que a gente possa evoluir. Não tem outra. Mas é castigo de Deus, Deus castigou e por isso. Não. Existe um negócio chamado causa e efeito. Não é ação e reação, é causa e efeito. Então, através da lei de causa e efeito, nós chegamos nessa situação. E já que nós estamos aqui, o que nós temos que fazer? Aprender. É o que nos resta. Aprender. E tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, em termos de pandemia, será que vai mudar? Será que vai... Como que isso impacta a minha vida? Então, se eu sou um ser humano que acredito em Deus, que acredito... Eu estou falando das leis universais, tá? Eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito, eu acredito na continuidade da vida, eu continuo que nas vidas, eu acredito nas vidas sucessivas, eu acredito na lei de causa e efeito. Ué, então, isso tudo deve impactar, de uma certa forma, a minha vida. Você concorda comigo que que uma pessoa que acredita que a vida continua, ela deve viver e agir diferente do que aquele que acha que a vida acaba no túmulo? Então, se eu acredito em tudo isso, o Rony, o Carlinhos e você que está me assistindo através do YouTube aí e que vai continuar assistindo durante muito tempo, se eu acredito em tudo isso, eu tenho que viver diferente. Porque se eu acreditasse que eu vou morrer, e eu já estou quase chegando nos 60, então se eu acreditasse que eu vou morrer daqui a um tempo e que acabou e só vai ficar lá o corpo no cemitério, não adianta. Então eu vou buscar outros valores, eu vou buscar outras coisas. Agora, se eu acredito que existe uma continuidade, eu vou viver de outra. No nosso capítulo de hoje, do Evangelho, e aí vocês vão entender porque eu estou fazendo essa introdução, nesse nosso capítulo de hoje, a gente vai pegar o finalzinho daquele que vai dizer que não se deve servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16. Então, só para que você possa se posicionar, a gente está falando aqui do capítulo 16, e aí a gente vai lá nas lições dos Espíritos e vamos pegar aqui o 14 e o 15. O que o 14 e o 15, nas instruções dos Espíritos, desculpa, esse item 14 e 15 vai dizer para mim? Despreendimento
dos bens terrenos. Ah, agora eu estou entendendo por que esse cara está falando disso para mim. Poxa, eu vou repetir. Eu sou um espírito, eu acredito em Deus, eu acredito nas vidas sucessivas, eu acredito na lei de causa e efeito. Eu devo ser senhor dos bens materiais, e não os bens materiais serem meus senhores. É claro isso. São coisas completamente diferentes. Eu preciso ter uma casa para morar. Eu preciso ter, no mundo de hoje, na sociedade que a gente vive, você precisa ter um carrinho para se locomover por aí, senão talvez fique muito difícil. Você precisa ter roupas razoáveis. Agora eu te pergunto, que tamanho que precisa ser essa minha casa? Qual o padrão de luxo que eu devo ter? Eu tenho que ter um carrinho, mas que carro tem que ser? Pode ficar tranquilo. Eu sei que muitos de nós têm uma boa condição financeira e graças a Deus, né? Eu não devo me sentir culpado por ter uma boa situação financeira. Não devo. Mas eu devo entender que isso não deve fazer com que eu me sinta melhor ou pior do que ninguém. E que isso não deve ser a razão da minha vida. Eu costumo fazer uma brincadeira. Esse dia eu estava caminhando com a minha esposa, eu falei, vamos fazer uma brincadeira? Vamos supor que esse planeta Terra aqui fosse um grande simulador. E a gente, antes de entrar no simulador, a gente está aqui conversando com um instrutor. E aí, esse instrutor ele fala assim, Carlos, para que você quer entrar nesse simulador? Qual que é o seu objetivo em fazer essa simulação dessa vida? E eu vou dizer para ele, olha, eu queria ser um cara mais... Eu tenho alguns problemas aqui que eu precisava resolver. Eu acho que eu sou um cara orgulhoso, eu acho que eu sou um cara meio egoísta, eu acho que eu sou um cara que precisaria ter uma visão mais abrangente de mundo, de realidade, eu teria que ser um pouco mais empático. Beleza. Então, vamos entrar no simulador e vamos viver essa experiência. Beleza? Beleza. Então, eu venho para cá e vou, através agora das experiências que eu vou ter, buscar essa minha melhora e alcançar esses meus objetivos. Agora, você imagina eu chegar para o cara lá no simulador e dissesse para ele assim, olha, eu quero simular como que eu faço para ganhar muito dinheiro. Eu quero simular como que eu faço para ter muitos bens materiais. Eu quero fazer como que eu faço para ser muito poderoso, muito rico. Mas para que você quer tudo isso? Não. Para eu poder ostentar, para eu poder andar com uma porção de joias. Será que teria sentido eu fazer uma simulação dessa? Quem que é o simulador? É a vida. Quem que é o instrutor? São os meus mentores espirituais. Então, se eu quero estar aqui, é porque eu sei que eu vou ter que passar por algumas experiências que vão me trazer uma melhora moral, uma melhora espiritual. Agora, poxa, se eu me distrair, porque o que acontece quando a gente chega aqui na Terra? Então, beleza, eu entrei nesse simulador, entre aspas, né? Que é esse nosso planeta, que é a nossa vida, é a nossa encarnação. E quando eu chego aqui, eu tenho um objetivo em mente. Então, qual que é o meu objetivo? Evoluir. Só que aí começa um negócio chamado distração. Começam as distrações. Eu não sei se você já reparou, às vezes de manhã, você liga o teu computador, como eu faço aqui, vou trabalhar, eu estou aqui no meu home office, né? Que agora é só home office, né? A gente não consegue mais trabalhar presencialmente. Então, às vezes eu venho aqui, ligo o meu computador, e aí eu falo, deixa eu responder meus e-mails. Quando eu vou entrar no e-mail, já aparece, de repente, pula uma notícia na frente, e aí eu vou ver aquela notícia, e de repente eu vou ver uma mensagem que alguém me mandou, um cliente me mandou, já tem um grupo, naquele grupo tem um link, o link manda para um vídeo, eu vou ver o vídeo do cara, ou seja, são as distrações que eu vou tendo durante o meu dia. Então, você tinha um objetivo e esse seu objetivo você ia cumprir lá em determinado tempo. Só que quando eu entrei na rede, começou a virem as distrações. E aquilo que eu ia fazer em 1 hora, demorou 5 para fazer. Porque eu vou me perder na notícia, eu vou perder no grupo da família, eu vou perder aqui, eu vou perder ali. E a hora que eu vejo, eu demorei um tempão e às vezes eu nem conseguia fazer o que eu queria. E na vida? Nós temos muitas distrações, não temos? Quantas coisas nos distraem?
quantas coisas nos distraem. Então, você imagina que nós temos um baita de um objetivo bacana. E o dinheiro em excesso. Eu não estou falando do dinheirinho nosso de cada dia. Eu estou falando do dinheiro da busca desenfreada por ter mais do que eu preciso. Essa busca desenfreada é o quê? É uma distração. É uma distração que muitas vezes faz com que eu passe por cima de valores morais, de valores espirituais, que eu deixe a ética de lado, que eu deixe, muitas vezes, a caridade de lado e me perca profundamente nessas distrações. Uma vez, eu faleceu um primo meu, muito jovem, e aí eu fui acompanhar o velório. Quando eu cheguei lá no velório, minto, no cemitério, olha que assunto macabro que eu estou contando para vocês. Quando eu cheguei lá no cemitério, minto, desculpa, foi uma tia que morreu. Foi uma tia que morreu. Aí, quando eu cheguei lá, falaram, olha, a gente vai ter que fazer a exumação do filho que está lá, esse filho que tinha morrido muito jovem. Vamos ter que fazer a exumação dele para poder enterrar a tia, a mãe dele. E aí, só que tem que ter alguém da família para assistir. E quem que estava nessa ocasião? Eu e meus dois primos, que eram irmãos desse que estava enterrado, e filho da tia que tinha falecido. Então, sobrou para quem assistir essa exumação? Né? Para esse que vos fala. Né? Então, ou seja, falei, puxa, vou ter que assistir uma exumação? Vai. E quando aquela exumação começou a ser feita e se abriu o caixão daquele meu primo que tinha desencarnado já há uns 5, 6 anos, e que era muito mais jovem do que eu, aquilo me deu um choque de realidade. Porque o que eu vi ali, que nada a gente leva. Porque muitas vezes você imagina assim, você fala assim, eu vou ser enterrado e aquele paletó vai comigo. Não vai, ele ficou no caixão. A gravata, aquela gravata foi, o fulano morreu, eu enterrei, ela foi... Não, ela ficou no caixão, ela apodreceu lá. Aquela coroa que você gastou uma grana para fazer, ficou lá. Ou seja, você não levou absolutamente nada, a não ser os seus valores, a não ser aquilo que você aprendeu, aquilo que você conseguiu trazer como espírito, a sua bagagem espiritual. Isso você levou. O resto ficou. Se eu for materialista e achar que a vida acabou ali e que é aquele o meu futuro, eu me enlouqueço. Eu vou enlouquecer. Porque eu vou falar, poxa, eu vivo tantos e tantos anos, de repente o cara morre com 80, 90 anos, para quê? Para virar pó no cemitério? Não. Aquele pó no cemitério é o seu corpo. Você está longe. Mas só que quando você está longe, e vamos voltar lá no nosso simulador, quando você retorna para o plano espiritual e vai sentar com o seu mentor, ou vai sentar lá com o orientador daquela simulação que a gente estava brincando no começo, ele vai falar, bacana, como é que foi essa sua experiência? Foi legal? O que você adquiriu durante essa experiência que você fez lá? Você vai falar assim, eu adquiri 3 casas, adquiri 2 carros, adquiri uma porção de roupa cara, adquiri um relógio de ouro, adquiri... E aí? Só? O que mais? E cadê esse relógio? Cadê essa casa? Não, não ficou. Não adiantou nada. Então, o que a gente entende? O que Jesus passa para a gente nesse evangelho? Né? Que a gente não pode seguir a Deus e a Mamon. É claro que não. Porque o que é Deus? Deus é o seu objetivo. É o seu crescimento moral, o seu crescimento espiritual. O que é Mamon? É a distração. É a distração que quer te tirar do caminho, que quer te tirar do rumo, que quer fazer com que você desvie e não atinja o seu objetivo espiritual. Simples assim. E muitas vezes eu falo assim, olha, eu estou trabalhando dia e noite,
porque eu quero deixar algo para meus filhos. Mas será que o meu filho está tão interessado nisso? Ou ele está interessado, às vezes, na minha atenção, no meu carinho, na formação que eu vou dar para ele como ser humano? Então, são coisas que a gente poderia avaliar, que a gente poderia refletir. E, num momento de pandemia como esse, onde a gente vê de maneira mais iminente a questão da morte. Porque eu não sei se amanhã eu vou pegar a Covid e, se pegar, não sei se eu escapo. Então, hoje, eu não vejo mais como um problema só do outro. Eu vejo como um problema meu. E você quer ver que bacana? No início, a gente falava assim, não, mas quem está desencarnando são só aqueles que são mais velhos e que têm comorbidade. Então, como eu sou um pouquinho mais novo e não tenho comorbidade, então não é comigo. O que o plano espiritual fez? Falou assim, vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade para ficar mais bacana esse jogo. Vieram as novas cepas. Então, agora, mesmo que você seja mais novo, e mesmo que você não tenha tantas comorbidades, as coisas vêm. No momento desse, me faz lembrar eu vi um documentário esses dias no Netflix chamado I Am, Eu Sou. E esse rapaz, um documentário de 2011, mas extremamente atual. E o que ele dizia? Ele dizia assim, que houve um dia uma tribo, e essa tribo, como que ela fazia? Todos saíam para caçar, todos aqueles que podiam saíam para caçar, e traziam, no final do dia, o resultado da caça, botavam aquela caça no meio da tribo e distribuíam para todos os membros da tribo, para os que podiam caçar e para os que não podiam caçar. E aí, todo mundo vivia bem, estava todo mundo lá conseguindo se alimentar. Até que um dia, um cara falou assim, vou fazer uma brincadeira, por que a gente sai para caçar e está dando para aqueles caras que não podem ir? Aqueles que estão velhos, aqueles que estão doentes. Esses caras estão sendo um peso para a gente. Então, vamos fazer o seguinte, cada um para si. Então, eu vou trazer caça para mim, você traz para você. E quem não puder ir, azar. O que aconteceu com essa tribo? Essa tribo começou a perder os anciãos, porque eles não podiam mais caçar. E eles não conseguiam mais se alimentar. Então, todos aqueles que estavam doentes, todos aqueles que estavam velhos, eles não conseguiam mais se alimentar e foram morrendo. E o pior de tudo é que aqueles que estavam numa idade razoável, ou jovens, eles aprendiam assim, que cada um caçava para si. E mesmo depois de velhos, eles continuavam ensinando isso para os seus netos. E depois eles acabavam morrendo de fome, porque eles ensinavam isso para os seus netos. Tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade, com a nossa civilização? Será que essa reflexão que foi colocada lá, nesse documentário, tem alguma coisa a ver com a nossa sociedade? Será que a gente, às vezes, não vive muito numa sociedade que falta? Eu sei que em muitos lugares existe muita fraternidade. O povo brasileiro é um povo muito solidário. Mas será que em determinados momentos não falta ainda um pouco mais de solidariedade, de fraternidade, de amor, de compaixão, de caridade? Para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais equânime, para que a gente possa ter um mundo melhor. Porque quando eu fico muito querendo o cada um, não estou falando em comunismo, pelo amor de Deus, tá? Não, nem pense isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo numa sociedade fraterna. Tá? São coisas completamente diferentes. Então, onde reine mais a fraternidade, que é a base, que a caridade é a base. Né? O que é a caridade? Segundo Chico Xavier, que foi uma definição muito bacana que eu ouvi, é o amor em ação. Quando você bota o amor que você sente em ação, bota esse amor para trabalhar, isso vira caridade. Então, talvez uma sociedade onde haja mais caridade, onde haja mais preocupação com o outro, com o próximo, eu consiga viver num mundo melhor. E não simplesmente
eu querer só para mim. E as distrações vão me tomando. E eu vou, cada dia, mergulhando mais naquele mundinho. Então, quando Jesus fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, o que ele quer dizer? Que nós devemos escolher um caminho. Então, é claro que eu preciso da minha sobrevivência. É claro que eu preciso de sustentar minha família. É claro que eu tenho necessidades básicas. Mas, a partir de um determinado momento, é bom que a gente coloque o amor também para trabalhar. É bom que a gente coloque também outros valores a serem seguidos na nossa vida. Senão, a gente fica numa busca que nunca vai acabar. Né? Então, Jesus, ele bate muito nessa questão, né? E ele vai orientando a gente. Então, ou seja, desprendimento, né, dos bens terrenos. E outra coisa que se coloca, nessas instruções dos Espíritos, eu achei muito bacana, que ele fala assim, nada vos pertence sobre a terra, nem o vosso próprio corpo. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra, o carinha estava falando da filosofia, a filosofia é um negócio muito gostoso, a filosofia tem tudo, né? Ela está em tudo, doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. O que esse palestrante dizia? Ele falava assim, imagine se a Terra fosse um ser vivo, e a Terra olhasse, por exemplo, para um de nós e falasse, e ouvindo a gente falar assim, essa Terra é minha. Qual seria a reação da Terra, daquele pedaço de terra? Ele ia falar assim, mas esse cara é bobo, né? Porque eu estou aqui há milhões de anos. Ele apareceu aqui ontem e disse que eu sou dele, mas amanhã ele vai estar enterrado aqui. Ele não é dono de nada. Ele pensa que é dono. Ele não é dono de nada. Né? Então, você vê como nós vivemos iludidos muitas vezes. Ou seja, as coisas estão emprestadas para a gente. Durante um determinado tempo, eu tenho a posse dessas coisas. Você já pensou, por exemplo, que essa casa que você está hoje, o dia que você morrer, ela continua aí? Vai para a família. Né? Então, foi algo que você adquiriu, mas que não é teu. É nesse sentido que o Evangelho coloca para a gente. Não é teu. Você tem o direito de utilizar, mas não é teu. Então, assim, é bacana, né? Quando a gente pega o Evangelho de Jesus e começa a dar uma destrinchada, né? E, às vezes, a gente está falando coisas que estão batendo na gente mesmo, né? Porque eu não vivo numa ilha, né? Todos nós temos aqui as nossas ambições. E muitas vezes você fala, puxa, cara, aquilo que eu estou fazendo não está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Né? Então, assim, é importante que a gente possa valorizar aquilo que tem que ser valorizado. E aí você deve estar pensando, falar assim, cara, se eu tivesse lá na colmeia, eu ia fazer uma pergunta para esse cara. E ia derrubar ele. Porque eu ia dizer para ele o seguinte, mas e se eu já tenho uma boa condição financeira? Se eu já sou um cara rico? Se eu sou alguém que conseguiu fortuna? Você está dizendo, então, que aquele cara que tem fortuna, ele está contra Deus? Não. O problema não é a fortuna em si. O problema é o que eu fiz para chegar a ter essa fortuna. Se isso veio de maneira natural, em decorrência do meu trabalho, em decorrência daquilo que foi acontecendo na minha vida, bacana, não tem nenhum problema. O problema é como que eu vou utilizar isso? Eu posso utilizar esse meu dinheiro para dar emprego, eu posso utilizar esse meu emprego para gerar coisas boas, para alimentar milhares de famílias. Quantas empresas que existem aí e que alimentam milhares de famílias? Então, esse dinheiro está sendo bem aplicado. O que Jesus coloca para a gente? O problema não é o dinheiro em si, mas é o uso que eu faço dele. E quando eu simplesmente quero dinheiro para encher a minha conta bancária, mas eu não faço com que isso reverta em nada, aí é só egoísmo mesmo. Esse dinheiro que a gente tem, ou que possível, numa situação hipotética, eu não tenho, mas aqueles que têm,
Então, isso deve ser utilizado para quê? Justamente para ajudar nesse sentido. Não ajudar no intuito de você sair dando dinheiro por aí, mas no intuito de gerar boas obras, de gerar boas coisas para que as pessoas possam também se beneficiar. Eu espero ter sido claro nisso, né? Porque é um raciocínio complicado e é uma coisa que sempre que a gente vai falar presencialmente, sempre gera, né? Muita gente, poxa, mas quer dizer que não pode? Pode ser sim, pode ter. Mas vamos lá, duas coisas para frisar. O que eu fiz para conseguir e como que eu vou utilizar? Não vamos ser escravos, mas ele que tem que ser nosso escravo. É ele que vai fazer por nós. E não nós que vamos dedicar nossa vida inteira por ele. Por ele quem? Por ele dinheiro, por ele riqueza, por ele fortuna. 8 horas. Eu vou dar por encerrada aqui essa parte do capítulo 16 e vou entrar no capítulo 17. O capítulo, você vê aqui que barato, né? O Rony me passou ontem duas partes para fazer, né? Então, é a primeira vez que eu faço uma apresentação sobre 2 temas, né? E é bacana, né, Rony? Então, o que foi feito na colmeia, só para que vocês possam entender. Foram divididos os capítulos em vários tópicos, né? Então, ontem, o Rony me passou que era o último tópico de um e o outro tópico do outro, né? E é bacana que a gente muda, assim, no meio do assunto, né? E aí a gente vai ver as conexões que as coisas têm, né? Que tudo tem conexão. O evangelho, eu não sei, toda vez que a gente vai fazer preleção, o que a gente cai? No final da história, você fala, cara, eu preciso fazer reforma íntima. Né? Todo final de preleção, independente do capítulo, reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Né? Por quê? Porque é o nosso objetivo. Então, quando a gente vem aqui para o planeta Terra, qual é o nosso objetivo? Reforma íntima, crescimento, evolução. Qual que é o título do capítulo 17? Sede perfeitos. Só isso. Né? E o que é? Poxa, como assim? Você está falando que eu tenho que ser perfeito? Você tem que ser perfeito. A orientação de Jesus, sede perfeitos, pois perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, você está dizendo para mim que eu tenho que ser perfeito como o Pai Celeste, como Deus? Não dá para ser perfeito como Deus. Porque se você fosse perfeito como Deus, você seria Deus. Então, não tem jeito de você ser perfeito como Deus. Mas é você ser perfeito, ou eu ser perfeito, dentro do máximo que eu puder. Então, eu vou buscar o máximo que eu puder. Mas, cara, você está dizendo isso para nós, então você já conseguiu. Não consegui. Estou longe disso. Estou longe. Todos nós, aqui nesse planeta de provas e expiação, estamos longe. Mas a gente não pode tirar essa meta da lista. Né? É uma meta que a gente tem que ter. Então, já que a meta é ser perfeito dentro da minha perfectibilidade, que nós temos uma perfectibilidade relativa, dentro da nossa condição moral, dentro da nossa inteligência, dentro daquilo que a gente tem. E aí eu poderia provocar vocês, se a gente estivesse conversando pessoalmente, e falar assim, mas o que é ser perfeito? Me dê algumas características de alguém perfeito. Né? E aí, você vai falar, puxa, né? Eu diria para você o seguinte, né? Ser perfeito é amar. Mas como assim? É amar. Primeiro, Jesus, ele não veio estabelecer nenhuma religião. Qual era a religião que Jesus veio estabelecer para a gente? O amor. Olha, não precisa fazer nada. Você não precisa ter grandes conhecimentos teológicos, você não precisa ter grandes conhecimentos filosóficos, não precisa ter nada disso. Ele tinha, principalmente, sabedoria, né? O espírito mais sábio que já passou por aqui. Mas ele sabia que estava falando para espíritos ainda muito atrasados. Olha, você não precisa fazer nada, só ame. Mas como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Semana passada, eu estava vendo um documentário sobre um piloto que caiu lá na Amazônia. O avião dele caiu.
E ele conseguiu sobreviver e ficou 36 dias andando pela selva. 36 dias andando pela selva. E conseguiu encontrar um pessoal que estava explorando lá castanha, e essas pessoas salvaram ele. Nesses 36 dias, esse cara não viu ninguém, esse homem não viu um ser humano. Qual que era o maior desejo desse ser humano, desse homem? Ver um ser humano. O maior desejo daquela pessoa nesses 36 dias era encontrar um outro ser humano. E muitas vezes eu ando por aí atropelando outros seres humanos e não estou nem ligando para esses seres humanos. Então, quando se fala em amar, é isso simplesmente que Jesus ensinou. Você imagina a grandeza de Jesus sendo crucificado e olhando para aqueles caras que estavam crucificando ele, aqueles soldados romanos, e dizendo assim: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. O nível da sabedoria de Jesus. Imagina você lá na rede social, você faz um comentário e todo mundo começa a te bater naquele comentário que você fez. E você fala assim: perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. A gente não faz isso, a gente começa a xingar todo mundo. Imagina no trânsito. Alguém esbarrou no seu carro e você fala assim: tranquilo, isso acontece, a gente sabe que às vezes a gente se distrai mesmo e acaba batendo nos carros, né? Não tem problema. Ou seja, Jesus, ele ensina a gente que eu posso, muitas vezes, ser austero, mas eu não preciso ser mal educado. Eu posso ser exigente, mas fazer isso com amor, sem diminuir aquilo que você é. Eu posso, muitas vezes, querer as coisas bem feitas, querer as coisas arrumadas, mas eu não preciso sair por aí menosprezando o garçom, menosprezando o moço do posto de gasolina, menosprezando a moça do telemarketing. Vale para a moça do telemarketing também, porque às vezes a gente pensa que não vale para elas, mas vale, entendeu? Porque muitas vezes a mocinha do telemarketing liga a gente a primeira que a gente xinga. Né? Então, vale para todo ser humano. Para todo ser humano. Então, sabe, quando a gente fala amar, e eu gosto de trazer isso para o momento, para a atualidade, então você fala, esse negócio de amar é para Jesus. Não, foi uma recomendação que ele deu para a gente. Paciência, tolerância. Carlos, mas essa paciência vale para todo mundo? Vale. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter tolerância com todos? Com todos. Vale para a sogra? Vale para a sogra. Vale para cunhado? Vale para cunhado. Vale para o cara que votou no outro candidato? Vale para o cara que votou no outro candidato. E para o cara que torce para outro time? Também vale. Entendeu? Vale para todo mundo. E para o cara que discorda de você? Também vale. Você imagina se eu for um cara bacana só com quem pensa como eu? De repente, o Carlinhos, o Carlos, eu discordo do que você falou. Pronto, acabou a amizade. O Carlinhos não quero mais saber do Carlinhos. Porque como é que ele ousa discordar de mim? De repente, o Rony, ou um de vocês aí, isso que você está falando, beleza, não tem problema. Eu posso até tentar argumentar, mas a gente não precisa virar inimigo. E se o Carlinhos, lá na Rádio Vivência Espírita, de repente, ele falar uma coisa lá que eu não concordo? Pronto, não me serve mais. Não, entendeu? Então, as coisas têm que ser dessa forma. Então, o que é amar? É entender o outro como ele é. O que é amar? É entender que, muitas vezes, aquela pessoa que está errando, ela está errando não é porque ela é má, ela está errando porque ela é ignorante, porque ela ainda não tem conhecimento. Mas ignorante em que sentido? Ignorante de quem ignora, não é de quem é. Porque a gente dá uma noção pejorativa para a palavra ignorante. Eu, em medicina, sou ignorante. Em fotografia, eu conheço alguma coisinha, mas em medicina, eu sou ignorante. Odonto, eu sou ignorante. Então, eu vou ficar quietinho, vou ouvir quem sabe.
Então, muitas vezes, ignorante no sentido de quem ignora. Então, a gente buscar, muitas vezes, usar a empatia, usar compaixão. O que é compaixão? É sofrer junto. Eu me compadeço, eu sofro junto com você. Então, quando você fala assim, poxa, sede perfeito, é só isso. É amar. Preconceito. Quem ama tem preconceito? Quem ama, ele é um cara que aceita a opinião contrária dele? Quem ama sai por aí fazendo julgamento? Quem ama, ele trata bem o seu subordinado? Ele trata bem o seu chefe? Você entendeu? Então, poxa, só pra... porque senão eu fico pensando em Jesus, com as vestes brancas e com aquela sabedoria infinita, e falo, isso é para ele. Não é para ele. Ele disse para que a gente seguisse esse caminho. Ah, mas é que Jesus, quando ele falou isso, ele não sabia como é que era viver aqui no Brasil em 2021. Sabia. Porque eu acho que viver na Galileia, viver em Israel, na época dele, era muito mais difícil do que viver aqui hoje. Você sabe quantos quilômetros tem de Belém até Nazaré? Eu achava que era pertinho. 170. 170 quilômetros. Daqui a Campinas, dá 150. Só para você ter uma ideia. Jesus foi a pé. Jesus não. Maria e José, Maria grávida, foi a pé. Ou no jumento. Em cima do jumentinho, lá com resistência média. 170 quilômetros. Olha que dificuldade que era a vida. Se você andasse naquela região à noite, era assalto na certa. As pessoas, se a gente reclama da ética, da moral, de uma porção de coisas hoje, imagina naquela época. Então, Jesus viveu numa sociedade muito mais rude, num país invadido pelos romanos, numa sociedade que não respeitava a mulher, numa sociedade que não respeitava o diferente. Então, ele sabe o que é viver num mundo com muitas dificuldades. Eu não estou dizendo que hoje não tenhamos, temos muitas dificuldades hoje. Então, é tentar assimilar isso que Jesus colocou para a gente e colocar isso em prática. Começa onde? Começa em casa. Amor, caridade, começa em casa. Não adianta eu querer ser bonzinho no centro. Eu costumo dizer que no centro a gente muda até o tom de voz, né, Rony? A gente chega no centro e começa a falar mais manso, geralmente. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus envolva a todos. Quando chega em casa, é um bicho, muitas vezes. Sai na rua, um cara deu uma fechada, pronto, já sai xingando. Mas cadê aquele homem manso que estava ali? Cadê aquela voz mansa? Acabou. Né? Então, é a gente procurar utilizar isso, começa em casa e aí vai se estendendo. E aí eu estou bonzinho em casa, entro no elevador, o vizinho entra junto comigo e não me dá bom dia. Pronto, acabou. Aquele cara é metido, aquele cara é orgulhoso, aquele cara é nojento, não olho mais para a cara dele. Eu não sei dos problemas dele. Eu não sei se ele está passando por uma dificuldade muito grande. Então, vamos relevar. Perdoar os pais, talvez ele não tenha me visto. Perdoar os pais, talvez ele não tenha me reconhecido, porque eu deixei a barba crescer. Então, sabe, é a gente procurar utilizar esse amor em todos os momentos. No acidente, no trânsito, na dificuldade, para o credor, para o devedor. É botar tudo isso em prática, porque essas recomendações que Jesus nos dá, ele diz assim que nós temos que buscar ser esse homem de bem. E não tem como eu ser um homem de bem se eu discriminar. Porque se eu discrimino, é porque eu não amo. Se eu estiver cheio de preconceito, porque eu só estou cheio de preconceito, é porque eu não amo. Então, é compaixão, é amor, é entendimento. E eu gostaria que a gente pudesse levar dessa noite aqui
a gente já está fechando, mais uns 3 minutinhos a gente já fecha, que a gente precisa levar dessa noite exatamente isso, né? E vamos tentar nos perguntar, se eu estou vivendo em 2021, eu devo entender isso como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de exercitar esse amor e uma oportunidade de aprender. Então, não vamos ficar xingando e falando, poxa, a culpa é do chinês, a culpa é não sei de quem, a culpa é do... Esquece, eu tenho até medo de citar nome de algum político aqui e todo mundo ficar bravo comigo, porque eu não sou partidário de ninguém, eu sou partidário do Brasil, eu sou partidário do amor, eu sou partidário de tudo isso aí. Mas vamos aproveitar esse momento para que a gente possa sair dele com mais ricos do que a gente entrou. Mais ricos de amor, mais ricos moralmente, mais ricos espiritualmente. E aí a gente vai poder dizer, olha, essa experiência que eu vivi em 2020, 2021, fez de mim alguém melhor. Sede perfeitos, o que é? Seja melhor. Mas não é para eu ser melhor que o Rony, melhor que o Carlinhos, melhor... Não, melhor do que eu era antes. Se eu chegar no final de 2021 melhor do que eu era no início, bacana, eu já consegui aprender. E essa, eu penso que deve ser a nossa meta. Sede perfeitos. Não dá para ser perfeito como Deus é, mas eu posso ser perfeito dentro do máximo que eu puder ser. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Que a paz de Jesus possa acompanhar a todos por mais uma semana aí e que nós possamos ter realmente muita fé, muita determinação para que possamos passar por tudo isso aí com muita tranquilidade, extraindo aquilo que for melhor para todos nós. Agradeço ao Rony, ao Carlinhos e a todos vocês da Colmeia. Um grande abraço a todos e até breve, se Deus quiser.